Olá pessoal, nesse vídeo veremos os princípios de desenho dos computadores modernos. Eu, Antônio, Ashley e Felipe somos os responsáveis pela produção desse vídeo. O objetivo desse vídeo é apresentar as arquiteturas de computadores modernos, mostrando um pouco a diferença entre elas. Ao longo da história da indústria dos computadores, houve uma tendência à criação de sistemas para incrementar a complexidade de instruções do processador. Daí surgiu-se a denominação computação com conjuntos de instruções complexas, ou CISC. No entanto, a tendência atual se esforça em conseguir processadores com um conjunto de complexidade reduzida. A ideia é que o conjunto de instruções pouco complexas são simples e de mais rápida execução. Daí veio o nome RISC, computação com conjuntos de instruções reduzidas. Ambas as duas tecnologias foram introduzidas pela IBM. Porém, podemos dizer que seus antecessores podem ser Von Neumann, Maurice Wilkes, pai da microprogramação, e Seymour Cray, criador dos primeiros supercomputadores. A seguir, iremos apresentar mais detalhes da arquitetura CISC e RISC, começando pela CISC. As arquiteturas CISC consistem em três básicos aspectos: uso de microcódigo, construção de conjuntos com instruções completas e eficiente, completeza no conjunto, criação de instruções de máquinas de alto nível, ou seja, com complexidade semelhante à de comandos de alto nível. Em geral, o desenvolvimento da arquitetura CISC tende a seguir algumas regras básicas. Uso de modos registrador para registrador, registrador para memória e memória para registrador. Uso de múltiplos modos de endereçamento para a memória, incluindo indexação para o caso de vetores. Instruções com larga variável com quantidade de bits, variando de acordo com o modo de endereçamento utilizado. As instruções requerem múltiplos ciclos de relógio para sua complexa execução, além do que a quantidade desses ciclos varia de acordo com a largura das instruções. Por exemplo, se uma instrução realiza mais de um acesso à memória para buscar 2 operandos, então gasta mais ciclos do que outra que só realiza um acesso. O hardware possui poucos registradores devido ao fato de possuir muitas instruções com acesso à memória e por causa da limitação do espaço no chip usado para a memória de controle. Há também registradores especializados, como o registrador de controle de segmento para o conteúdo da pilha. Buscando aumentar a velocidade do processamento, descobriu-se por meio de experimentos que, com uma determinada arquitetura de base, a execução de programas compilados diretamente com microinstruções e residentes em memória externa ao circuito integrado resultavam ser mais eficientes. Daí surgiu a arquitetura RISC. Características da arquitetura RISC: menor quantidade de instruções, possuindo um conjunto de instruções menor e de todas da mesma largura, diferentemente das máquinas que possuem a arquitetura CISC, porém com a mesma capacidade. Essa talvez seja a característica mais marcante da arquitetura RISC. Com um conjunto de instruções reduzido e cada uma delas tendo suas funções otimizadas, os sistemas possuem um resultado melhor em questão de desempenho. Em virtude do conjunto reduzido de instruções, acarretavam em programas um pouco mais longos. Mesmo assim, o conjunto de instruções da máquina reduzida possibilitava outras vantagens, que entre elas podemos citar: uma menor quantidade de chips e transistores, consequentemente o espaço físico era maior com um custo reduzido. Execução otimizada de chamadas de função. Outra evolução da arquitetura RISC para a arquitetura CISC tem relação com as chamadas de retinas e passagem de parâmetros. Estudos indicam que as chamadas de funções consomem um tempo significativo de processador. Elas requerem poucos dados, mas demoram muito tempo no acesso à memória. Em virtude disso, na arquitetura RISC foram utilizados mais registradores. As chamadas de função, que na arquitetura CISC ocorriam com acessos à memória, na RISC é feita dentro do processador mesmo, utilizando os registradores que foram colocados a mais.
Outra característica relevante na arquitetura RISC é o modo de execução com pipeline, mesmo sabendo que ela tem um funcionamento mais eficiente quando as instruções são todas bastante parecidas. Nesse vídeo mostramos um pouco de como funcionam as arquiteturas modernas e quais suas características. Dúvidas?